estou aqui com a Mika, falando diretamente da Austrália. E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e qual foi assim qual é a sua profissão hoje, né? O que você faz hoje? Obrigada também por estar aqui. Oi, Thaís, tudo bem? Primeiramente, obrigada também pelo convite, por ter me chamado. E o meu nome é Micaele, tenho 30 anos, moro aqui em Adelaide, no sul da Austrália. E atualmente eu estou trabalhando com 3 diferentes empregos. Eu trabalho como nani, né? Cuido de crianças. Também um dia na semana eu faço a faxina na casa da mãe da criança, como cleaner. E também, como ela tem alguns business, né? Restaurantes, enfim, eu também faço a parte do designer para ela. Então, ajudo ela com essa parte também. E também faço um trabalho voluntário aqui na Austrália. Caramba, bacana. Então você tem assim uma variedade de trabalhos, né? E qual foi sua formação assim antes de vir para a Austrália? E há quantos anos você está na Austrália também? Eu estou aqui, vai fazer 7 anos esse ano. E no Brasil eu estudei publicidade e propaganda, trabalhei um pouco na área de marketing, foram 2 ou 3 anos, mas aqui na Austrália eu decidi estudar turismo. Então, essa é a área que eu escolhi agora, turismo. Ótimo, bacana. Então, são 7 anos de Austrália. Eu imagino que tenham sido muitas renovações de visto, né? E muitos cursos, porque a gente, quando é estudante, a gente tem que ficar sempre renovando. Daí, você lembra seu primeiro curso, qual foi? E também qual foi a cidade? Quando eu cheguei na Austrália, eu morei em Sydney, morei 4 anos lá. Eu estudei 6 meses de inglês e depois eu comecei a fazer um curso VET, que é tipo um curso técnico, né? Foram 3 anos estudando esse curso VET de turismo e logo depois eu já não precisei estudar mais porque eu casei, né, com uma brasileira e nós juntamos os nossos vistos. Então só ela estudou a partir daí, nesse momento. É bom ressaltar também que quando você casa, uma pessoa tem permissão de estudar e a outra tem permissão de só trabalhar, né? Então, dá para. É o partner visa, né? Que chama. É um visto de estudante normal, mas a diferença é essa, que só uma pessoa precisa estudar e as Uhum. duas podem trabalhar 20 horas, mas também tem outras partes do visto, outros requerimentos que o partner pode trabalhar mais que 20 horas. Então, depende muito do curso e qual fase tu tá. Uhum. Bacana, bacana. E aí já dá para ter um estilo de vida talvez assim um pouco melhor, né? No sentido de que os dois juntos, conseguem juntar mais do que um só. Para Sim, também muito melhor. arcar com as despesas. Paga tudo por metade, divide o visto, despesas de escolas, Uhum. facilita bastante aí a nossa vida. Sim. E hoje você está com o mesmo visto ou já mudou? Não, até ano passado eu ainda tinha o visto junto com ela de estudante, mas agora nós estamos no Graduate Visa, que é 1 ano e meio de visto, que depois que tu conclui um determinado curso, né, que esteja em demanda na Austrália, tu ganha esse 1 ano e meio, que é o tempo que, se tu quiser permanecer na Austrália, se tornar residente, tu tem que comprovar horas de trabalho, provas de inglês, várias coisas. Ou simplesmente tu pode ficar aqui mais 1 ano e meio, assim, sem obrigação de estudar, né, e podendo trabalhar full time, mais de 20. Bacana. Hoje em dia a gente tem algumas áreas, né, que estão em demanda. Eu cheguei a ler um pouco sobre isso, assim, tem muito na área de hospitality, tem na área de também enfermeiras, né, que é nurse, e tem a parte de engenharia, IT, e também algumas regiões querem gente que trabalha com agricultura, né, acho que é ligado, É, assim, mais ao mundo agrícola, digamos assim. Então, tem umas áreas, assim, bem diferentonas nessa lista, né? sim, tem bastante opções, depende do estado, né? Muda também a lista de profissões, mas no nosso caso ela é chefe de cozinha, é uma profissão que está em toda a Austrália, em todos os estados.
precisam, né, de chefe de Sim. cozinha, hospitality, até gerente também, de café e tal, né, nessa área de Sim. hospitality também, não Uhum. sei se em todos os estados, mas tem alguns que também estão na lista. Então tem bastante opção, tinha Entendi. chaveiro, não sei se ainda tem, né, mas é bem diversificada essa lista. E daí, né, geralmente assim, quem já está há muitos anos na Austrália acaba tendo que também escolher uma região que seja mais assim interessante, né, para fazer o processo de, eu não sei como é, né, esse pathway para conseguir o, o PR. Você consegue também, depois desses anos todos de estudo, consegue assim um visto um pouco mais focado só em trabalho, né? Depois do graduate, por exemplo. Sim, no meu caso, se eu fosse fazer por mim o caminho, eu não teria chance, porque a área de turismo não está na lista, então não importa assim quanto tempo eu estou aqui, o que eu fiz, se a profissão não está na lista, não tenho como aplicar para a residência australiana. Mas nesse caso, como o chefe, né, que a minha esposa faz, que está na lista, então sim, a gente, depois desse visto, a gente tem a possibilidade de se tornar australiana, mas, claro, não é simples, né? Tem Uhum. requerimentos, são quase 2.000 horas de trabalho que precisa ser comprovada, uma nota, assim, mais alta de inglês, e então é um processo longo, né? Um processo aí 3, 4, 5, 6 anos, depende muito da pessoa e do que está fazendo. Mas é um processo longo, mas sim, nós temos chances, e por isso que a Uhum. gente se mudou para Adelaide, que é um estado que eles estão com um planejamento, assim, de trazer bastante estudantes, pessoas de fora para morar, porque não tem muita gente. Então, o governo está investindo forte assim, nessa parte de trazer residentes, das pessoas se tornarem residentes aqui nesse estado. Tem muita gente vindo para cá todo dia de Sydney, de vários outros estados, nisso foi os Queensland, muita gente, porque aparentemente esse é um dos lugares mais fáceis de se conseguir a residência. Cara, que interessante, né? Então, assim, comparando um pouco o custo de vida de Adelaide com Sydney, se você pudesse, assim, enumerar, por exemplo, o valor de aluguel, valor de, até de alimentação, né, de mercado, como ficaria, assim, essa comparação entre os dois? Então, aqui Adelaide é uma das cidades com custo de vida menor da Austrália em geral. Então, aqui, isso é uma das coisas que a gente gosta muito aqui, porque em Sydney a gente tinha a impressão que a gente, tipo, vivia para trabalhar, para pagar aluguel, para pagar conta, e aqui a gente consegue trabalhar menos e ter o mesmo, e ter até uma qualidade de vida melhor. Então, assim, eu separei alguns valores, né, para falar. O aluguel, por exemplo, hoje aqui a gente paga, né, por pessoa $160 num apartamento de um tamanho bom, de 2 quartos, enquanto em Sydney eu pagava 220 para dividir um apartamento com 4 pessoas e dividir mais um quarto. Nossa, então 160 por semana, né? Só para vocês duas. Isso, 320 dá o apartamento inteiro. Ah, entendi. 320 o apartamento inteiro. Isso, e mais tem mais baratos, isso falando assim, um bairro bom, um apartamento bom também, mas tem até achar mais barato. Até eu ouvi dizer que tá subindo assim os preços, né? Uhum. Porque tem muita procura. Então, assim, mercado, eu diria assim, depende muito da pessoa, claro, de como é a tua alimentação, mas uma média assim de $70 por semana, todos esses valores são por semana. Aí depois tem telefone, que é assim, uma média de $15 por semana. Tem a conta de luz, a gente calcula $25. Que é mais Que é por transporte, fora, né, do apartamento. as contas são Sim, por fora. Claro, se for transporte. alugar, porque a gente alugou no nosso nome o apartamento, mas se for alugar Uhum. a pessoa, talvez tu não precise pagar internet, luz, como a gente paga. Então, assim, eu diria que em torno de $350 por semana, só de contas, seria o ideal, assim, para viver aqui em Adelaide. Já Sydney já seria mais, por conta do aluguel, que é bem mais caro, né?
Esse mesmo apartamento em Sydney, se a gente fosse alugar lá, a gente ia pagar 800. Então, tipo assim, é uma diferença absurda, entendeu? É mais, Realmente. é mais Lá existe uma bolha mesmo, né? Porque, como eles sabem que os estudantes vão pagar de qualquer maneira e que vai existir essa procura, eles acabam que não flexibilizam, né? Então, deixam um valor bem alto, assim mesmo. sim. E eu lembro também que era bem difícil essa parte, assim, de aluguel, né? Tanto de achar um lugar, quanto de conseguir mesmo equilibrar os gastos direitinho. Então, É, e acaba sendo bem inviável tu morar sozinha, né, em Sydney. Porque é caro, né? É é muito bem dinheiro. caro. E em relação assim a estilo de vida, né? Adelaide é a capital do estado e aí ela tem esse perfil um pouco de cidade menor, né? E como você poderia assim comparar o estilo de vida, quais são as atividades que você pode fazer ao ar livre, né? Hoje em dia a gente tem que pensar nisso. Em Adelaide, assim, tem muita opção? Tem. Até uma coisa que não é, às vezes, nem é muito falado, assim, que a gente se surpreendeu aqui, é na diversificação de coisas para fazer, de passeios. Por exemplo, tem praias, tudo assim, perto, 20 minutos de carro, mais ou menos isso. Tem vinícolas, tem muita trilha, tem National Park. Tu dirige 1 hora para o sul, tem uma península, 3 horas para o norte tem outra península. Também tem essa coisa das penínsulas. Então, assim, tem muita coisa para fazer aqui. E a cidade é tranquila, né? Tem muita gente idosa também aqui. Isso que a gente reparou, assim, quando a gente chegou, é isso dos idosos, e também não tem muita gente na rua caminhando, até brincava que era uma cidade fantasma, assim, até acostumar, não vê muita gente. Sim, alguns locais, sim, específicos, mas em geral, não. O trânsito também é tranquilo, tem alguns horários, determinados horários que é assim, né, mas em geral, tranquilo. E tem de tudo aqui, tem vinícolas, qualquer coisa que tu queira fazer tem aqui. A comida, a gastronomia também é muito boa, muito forte. E aí tu vê que é uma cidade em desenvolvimento ainda, né? Porque eles estão, assim, digamos, um step behind assim, de outras cidades em algumas coisas. Mas eu acredito que vai só crescer, né? Tá acontecendo. E sim, tem muita coisa para fazer aqui, muitas opções. Entendi. E em relação ao clima, né? Vocês agora estão vivendo o inverno na Austrália. Como é que é esse clima aí em Adelaide? Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então já sou um pouco acostumada com o frio, apesar de não gostar muito. Mas sim, é bem frio aqui. Porque é bem no sul, né? Então, assim, o inverno é muito frio e o verão é muito quente. Já deu 46 graus aqui no verão, não sei se foi passado ou retrasado. Então tem dias no verão, não são todos os dias, mas tem dias assim que é uma semana de 40 graus para cima, e é insuportável, porque eu li algo sobre que vem, assim, o vento do deserto, para cá que fica bem no meio, assim, então também isso ajuda no clima, né? Então é muito calor e muito frio, não tem, assim, Sim, meio... não tem o meio termo, né? Então deve chegar assim, chega a nevar aí, não, né? Então, eu vi alguns vídeos, não tem um lugar específico, mas sim, andou nevando esses dias, eu vi alguns vídeos na internet e tal, assim, mas eu acho que é uma coisa mais bem esporadicamente, sim, sabe? Não é que nem Sydney, Melbourne, que tu vai ver as montanhas, tu viaja um pouco e tu tem as montanhas com gelo, neve. Então, mas sim, Uhum. neva de vez em quando. Nossa, interessante. E assim, hoje a gente tá. A gente não, né? Hoje a Austrália está ainda no processo de fronteiras fechadas. Então, até para assim, os estudantes se organizarem direitinho e fazerem um planejamento, né? Você recomendaria o estudante que está indo para Adelaide, por exemplo, né? Para fazer um curso já focado nessa lista, né? No caso, para tentar a sorte de conseguir um sponsor ou de conseguir uma vaga legal? Ou você acha que até em outras áreas também dá para ter sucesso, né? Por exemplo, tem muita gente que se forma aqui no Brasil e quer
trabalhar na sua área de formação. Não sei como é isso aí, agora nesse momento que a gente está vivendo. O que você Sim. acha? Então, eu acho que depende muito de cada pessoa, depende qual é o teu objetivo. Se teu objetivo é fazer um intercâmbio, morar fora um ano, aprender inglês, então acho que essa parte não importa muito. Mas, claro que eu acredito que tu tem que ter o mínimo de conhecimento, porque tu nunca sabe, né? Por exemplo, eu cheguei aqui, eu não sabia se eu queria ficar, eu estudei uma coisa que eu queria, sabia que eu não tinha chances da residência, mas sabia que estava estudando o que eu queria, e depois eu resolvi se realmente eu queria morar aqui para sempre. Mas se tu, assim, tem um sonho, né, eu gostaria de, né, morar na Austrália, definitivo, eu acho que sim, que tu já tem que vir com planejamento, porque o tempo é precioso. E se tu como vier assim despreparado, depois decidir, eu não quero realmente ficar aqui, tu já vai ter perdido muito tempo e tu vai começar a andar para os lados, vai começar a estudar alguma coisa que tu não quer, ou tu vai ficar nessa indecisão, né? Então, eu acho que sim, que é importante pelo menos ter o mínimo de conhecimento de como funciona, para se caso tu quiser, né, migrar, tu conseguir já saber o caminho, ou se não, se for só uma coisa mais de inglês, morar fora, eu acho que estuda aqui inglês ou outra coisa que tu realmente queira, não estudar uma coisa só porque está na lista, sendo que tu não quer ficar aqui. Então, eu diria isso, para ter o mínimo de conhecimento, para saber, porque as coisas mudam, né? Às vezes a gente sai daí com o pensamento, chega aqui, é outra história e muda tudo. Então, já é bom estar preparado, né? Com certeza, com certeza. E essa questão do tempo, né, realmente, assim, acaba que conta, porque é um processo de adaptação, né? Os primeiros anos tem aquela questão de você estar lidando com tudo novo, outra língua, outra cultura, né? Assim, a distância da família, até para se conseguir construir um grupo, né, de amigos, eu acho que demora um pouco. E, Sim. e aí eu queria também perguntar um pouco assim como é do seu ponto de vista, né, a vida em Adelaide para os jovens. Tem algum tipo de vida mais social? O pessoal realmente é mais tranquilo, mais caseiro, tá? Aí na Sim, cidade. não é comparando com Sydney, né? Gold Coast também, que eu morei um ano, não é a mesma coisa. Mas sim, tem baladas, talvez não a mesma quantidade, né? Então, tanta diversidade. Travei agora aqui na palavra. Diversidade. Diversidade, isso. Mas sim, tem barzinho, tem balada, tem uma vida noturna bem agitada se for para City. E agora estou vendo que está começando a surgir mais assim festas brasileiras, porque a comunidade está crescendo. Então acho que tem espaço para todos. Tem espaço para quem gosta da natureza, quem quer viajar, quem gosta de frio, quem gosta de calor. E também tem a vida noturna. Tem no centro, assim, né? Na City tem vários barzinhos bem legais. Então, acho que sim, acho que dá para todo mundo aqui. Bacana, bacana. E assim, se você pudesse falar um pouco sobre o pagamento, né, por hora. Quanto é que você cobra por um serviço, por exemplo, de nanny, ou por um serviço de designer, ou por um serviço de hospitality, né? Qual foi a outra? Hospitality? Ou Cleaner? cleaner, isso. Quanto você cobra por cada um desses serviços, assim, por hora, né, no caso? Então, no começo, né, eu cobrava assim por esse tipo de serviço, cleaner, Nani eu não fazia quando cheguei, mas eu cobrava em média de US$ 20, porque no começo também tu não tem experiência, tu não pode chegar assim cobrando muito até tu fazer tua clientela, tu pegar realmente experiência e se garantir, né? Fazer, não, meu preço é esse porque eu vou fazer um trabalho bom. Mas agora, sim, eu cobro em torno de US$ 25 por hora, e para o trabalho de designer eu cobro 30, que é um pouco a mais, tá? Foi um acordo que eu fiz com a minha chefe. Mas eu acho que é isso, mais ou menos isso. Tu vai prestar um serviço assim, 25, 30, mais ou menos nessa base. Porque também, se tu já tem experiência, tu não vai cobrar muito barato, né? Já tem Entendo. experiência e tal. Legal, legal. Então dá para ver assim que
o valor por hora é mais ou menos parecido com o de Sydney. E aí o valor do aluguel é um pouquinho mais em conta. Então, dá para você ter uma Isso, vida mais balanceada, né, nesse sentido. exatamente. É a mesma coisa, assim. Claro, tem lugares que eu trabalhei aqui que queriam me pagar num restaurante 17 horas. Então, assim, depende muito de com quem tu trabalha. Mas, normalmente, assim, pelos lugares que eu trabalhei, as pessoas aqui em Adelaide, elas meio que seguem a tabela, né? Então, assim, essa média de salário, 25, 28, 30, depende do que tu faça. Então, é a mesma coisa, mas o custo de vida é menor, né? Porque Bacana. E agora, sobre o trabalho voluntário, né? Como surgiu isso e, assim, como é que você consegue enxergar esse trabalho na sua vida? Qual a importância dele, né? Pessoal e profissional também, assim. Então, esse trabalho eu comecei, na verdade, um trabalho parecido com esse em Gold Coast, ano retrasado, que era também num santuário de animais, que eu tinha que ajudar na organização de shows, de eventos que aconteciam, conversar com o público, direcionar para determinadas áreas. É mais ou menos a mesma coisa que eu faço aqui, no santuário também de animais, mas a diferença é que aqui eu trabalho como tour guide, né, guia de turismo. Então, eu pego as pessoas para faço uma tour assim de meia hora, falo um pouco sobre os animais, e no outro eu não fazia. Mas no começo, lá em Gold Coast, a minha intenção realmente era conseguir experiência na minha área de turismo, porque às vezes é um pouco difícil realmente, se tu não tem experiência, tu entrar no mercado, né? Talvez até aí no Brasil, eu acho, né? Aqui na Austrália. E eu comecei com esse objetivo, mas acabou que eu gostei tanto de fazer que quando eu me decidi mudar para Adelaide, né, eu pensei, não, vou procurar lá esse trabalho parecido no Santuário de Animais, porque acabou sendo uma realização pessoal para mim. Separou, sabe? Não ficou assim, nossa, tô aqui porque eu quero conseguir um trabalho, não. Tô aqui porque eu gosto, tô feliz. E também a gente acaba, às vezes, trabalhando, nem no meu caso, anos em coisas que tu não ama, né? Que não sabe, por exemplo, com limpeza, né? No hospitality, garçonete. Então, eu me achei, assim, me identifiquei bastante. E aqui em Adelaide, eu comecei agora faz uns 5 meses de trabalho, uma vez por semana, 4 horas, e eu estou gostando muito, muito mesmo. Então, também eu gostei dessa parte que tinha a opção de trabalhar como tour guide, e como eu já tinha trabalhado uma vez, assim, 2, 3 dias só, então já pensei, nossa, é a oportunidade perfeita, né? Com isso que eu quero trabalhar, eu já gosto de fazer esse voluntariado, então eu fui atrás e consegui, e está sendo super legal, estou pegando experiência, e eu gosto de estar assim na natureza também, então é meio que um refúgio também, sabe? Sair da cidade um pouco. Então eu adoro esse trabalho voluntário. Pô, bacana. E é legal porque, assim, é algo que é um pouco diferente, né, do que a gente vê. É um trabalho voltado para turismo, mas que também lida com animais, que também lida com a natureza. Então, é interessante ver esse equilíbrio, né, na vida e no dia a dia, assim. E uma Sim, vez por semana também é interessante, porque daí você consegue, nos outros dias, preencher com um trabalho remunerado mesmo, né? sim. Eu Então, até queria ir uma vez a cada 15 dias, se eu quisesse. Só que como eu gosto muito, eu quero ir uma vez por semana, eu dificilmente, assim, só se eu ter algum compromisso que eu deixo de ir. e aí, assim, já saindo um pouco desse estilo de vida, digamos assim, de você ter que trabalhar para pagar vista, de trabalhar para pagar aluguel, qual você acha que foi, assim, um impacto que mudou na sua vida, né, em relação à qualidade de vida, de estar morando em Adelaide, por exemplo, que é uma cidade menor? Como é que isso impactou, assim? Eu acho que o que mais impactou assim, foi a questão de eu conseguir trabalhar menos horas e fazer mais coisas que eu gosto. Então, por exemplo, eu não gostaria de voltar para Sydney, porque eu teria que trabalhar mais e eu acabo deixando de lado as coisas que eu gosto. Então, por exemplo, hoje eu trabalho de 3 a 4 vezes na semana, em torno de 30 horas, que é o suficiente para eu me manter, juntar dinheiro, enfim. E nos outros dias eu consigo fazer as coisas que eu gosto, voluntariado,
criação de conteúdo, coisas pessoais minhas. Então, isso foi o que eu mais gostei, assim, que eu consegui cuidar mais de mim mesmo e fazer as coisas que eu gosto. Eu comecei a fazer um curso de espanhol, então, acho que isso foi o que mais impactou, assim, o que eu mais gostei. Assim. Bacana, bacana mesmo. E em relação à parte assim, mais de lidar com o emocional, né? Com distância de família e eu imagino que você já conseguiu se adaptar, né? Mas assim, qual seria talvez a parte ruim, né? Porque é meio difícil a gente fala da Austrália, fala, pô, tem tanta parte boa, né? Mas também ninguém vê o lado emocional, que às vezes também fica difícil. Daí eu queria saber se isso impacta muito, essa distância, ou se você já conseguiu lidar de uma forma melhor, já tem os seus amigos também, né? Que muitas vezes os amigos fortalecem a nossa vivência. Sim. Realmente foi bem difícil no começo. Eu fui para o Brasil 2 vezes só, nesses anos todos. Eu fui para o Brasil, eu estava um ano aqui, eu fiquei muito homesick, fiquei com muita saudade, precisava realmente ver a família e também tudo acontece aqui, muito, as coisas mudam toda hora, são muitos desafios em emprego, e aí quando tu acha que está bem, no começo mais, né, eu diria assim, quando tu acha que tu já está bem, estabilizou, trocou de emprego, aconteceu uma reviravolta, e acaba mexendo bastante com o emocional da gente, quer ter alguém de confiança, família e tal, receber carinho, porque a amizade, como tu falou antes, ela demora um tempo, né, para ser construída. Então, tu vai conhecer um monte de gente legal, mas para te construir uma amizade mesmo, demora. Então, foi isso, eu fui no Brasil, estava um ano aqui, depois eu fui, a última vez que eu fui, há 2 anos atrás, eu estava 4 anos aqui, e eu cheguei lá e eu percebi que eu não queria mais ficar 4 anos sem ver minha família, porque as pessoas, apesar de parecer que tá a mesma coisa quando tu vai, as pessoas mudam. Mas eu acho que é isso, assim, que a saudade tu acaba aprendendo como lidar. Hoje em dia, claro que eu tenho saudade, tem vezes que dava assim, que aperta bastante, mas eu já sei como lidar, vai ficando mais fácil. E também tem tipos de pessoas, né? Pessoas que são mais emotivas, eu já sou mais, assim, um pouco mais, assim, pé no chão, assim, não fico muito naquela, sabe? Naquele assunto, assim, remoendo que me faz mal. E eu acho que é isso, eu acho que tu aprende como lidar e cada vez vai ficando mais fácil. E aí eu queria saber qual seria o conselho que você daria para alguém, assim, que está pensando em estudar na Austrália, né? Tipo, seja como um aluno de inglês ou como um aluno de um curso mais técnico. Qual seria esse conselho? Então, eu diria para ter pelo menos esse mínimo de conhecimento, assim, questões de saber como buscar como se tornar um residente australiano, para se caso, né, você queira viver aqui definitivamente, já saber qual o caminho. E também eu acho que tem que vir para cá de cabeça aberta, sabe? Tem que fazer o que pagar no começo, tem que trabalhar ganhando menos para pegar experiência, tem que estar sempre com essa questão na mente aberta, até para não vir com nenhum preconceito de outras culturas, saber que aqui as coisas são diferentes, não tem só australiano, tem pessoas de tudo que é mundo, então às vezes o que é para ti é um princípio teu, para outra pessoa não é, e tá tudo bem, e se respeitar. Então, acho que é isso, vim com uma cabeça aberta mesmo e vim preparado, porque não um mar de rosas, com certeza vai ter muitos momentos que a pessoa vai se perguntar o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou me submetendo a fazer isso. Mas, no fundo, são experiências, né? Tudo experiência para a vida, para a gente mudar, para se tornar uma pessoa melhor. Então, acho que é isso, vim de mente aberta e esse conhecimento, né, para saber onde está indo, como acontecem as coisas. E hoje em dia, com a internet, com o Instagram, YouTube, está muito mais fácil. Então, tem um monte de possibilidades, né? Perfeito. Muito obrigada.